Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 4. Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler os versículos 4, 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor para as nossas vidas. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. A palavra que nós lemos no livro do Apocalipse nos mostra um momento em que o servo de Deus, o servo João, que já inicia o versículo aqui, né? João, ele teve uma grande experiência com o Senhor. E nós vamos ver durante toda a palavra que Deus, ele sempre esteve presente com o seu povo. Deus, ele sempre esteve presente com o fiel, com aqueles que estavam ouvindo a sua palavra e estavam obedecendo. E nós vamos ver que Jesus, ele vem como homem, mas nós sabemos pela palavra que Jesus, ele é Deus. Então a palavra nos ensina do Deus triuno, ou seja, um Deus revelado em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, por isso, Deus triuno, ele é um revelado em 3. Eu sei que é um pouco difícil de compreender isso, mas em espírito nós entendemos essa operação. E a palavra vai nos mostrar que Jesus, ele está presente desde o princípio, porque ele é Deus. A palavra nos mostra que o sacrifício de Jesus já estava estabelecido antes da fundação do mundo. Por que isso? Porque o nosso Deus, ele é onisciente, ele sabe de tudo. Ele já sabia que o homem, ele ia chegar nessa condição que nós estamos. Então, há todo um projeto de resgate da minha vida e da sua vida. E esse projeto de resgate está estabelecido em Jesus. Então, Jesus, ele é o único projeto de Deus para resgate da vida do homem. Foi Jesus que me resgatou. Foi Jesus que te resgatou. E os profetas, eles já anunciavam acerca do Messias, acerca de Jesus, que o Deus, ele deixaria a sua glória e ele viria como homem. A palavra fala: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele se fez homem e habitou entre nós. A profecia se cumpre. O projeto de redenção de Deus está estabelecido em Jesus. E Jesus, ele vem para trazer o Evangelho. Jesus, ele vem para trazer a nova aliança, para mostrar que tudo que
aconteceu no Antigo Testamento com Israel era para revelar Jesus. Tudo que aconteceu para que o homem entendesse que existe um Salvador. E Jesus, ele vem e ele estabelece essa nova aliança. Ele estabelece esse projeto de Deus, a última vontade do Pai para as nossas vidas. E ele começa a pregar a palavra de Deus, a anunciar o reino dos céus, o reino de Deus. Ele faz o chamado para os discípulos. Aqueles que aceitaram o chamado passaram a desfrutar da presença de Deus em suas vidas. E o Senhor Jesus, ele haveria de ser crucificado, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então, Velho Testamento, a presença de Deus, Jesus operando de forma oculta, a operação do Espírito Santo sob medida, com os profetas. Jesus, ele vem e estabelece o Novo Testamento, o seu ministério, mas ele haveria de partir, e agora é enviado o Espírito Santo, o Consolador, para dirigir as nossas vidas. Por isso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, o Deus triuno, ele sempre esteve presente com o fiel. O Deus triuno, ele sempre esteve presente com Israel. Ele sempre esteve presente com a sua igreja. A partir de Jesus, a partir dos apóstolos. Esse último momento com a operação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, revelando o projeto, convertendo os corações, e o Senhor, ele operando. E a palavra que nós vemos, ele fala que de João, ele tem a experiência, um momento de dificuldade, que ele estava preso por pregar a palavra de Deus numa ilha que era como se fosse uma prisão. Era uma prisão, a ilha de Patmos, onde eram lançados os prisioneiros de guerra. João foi jogado nessa ilha para morrer ali, mas num momento difícil, Deus mostra que Deus não abandona a sua igreja, Deus não abandona o seu servo, Deus, ele não nos abandona, Deus está sempre presente para nos guiar, para nos proteger, para dirigir as nossas vidas. E nesse momento difícil que João, ele tem uma experiência com o Senhor, ele escuta a voz do Senhor, sobe aqui. Nós servimos a esse Deus vivo que fala aos nossos corações. E ele escreve tudo aquilo que o Senhor mandou ele escrever, para mostrar as coisas que estão acontecendo, as coisas que brevemente vão acontecer. O livro do Apocalipse, Apocalipse significa revelação. Revelação de Jesus para mostrar as coisas que brevemente hão de acontecer. E ele escreve às igrejas da Ásia, e cada igreja representa um período profético da história. E nós vamos ver que cada período profético que se cumpriu, que está se cumprindo, sempre houve a operação de Deus em nossas vidas. E a carta, ela começa dizendo assim: graça e paz seja convosco. A graça, o que é a graça? A graça é o favor imerecido. Era algo que eu não merecia, mas Deus nos deu. Eu não merecia a salvação, mas Deus, com a sua infinita misericórdia, nos deu essa bênção, essa dádiva da salvação em Jesus. Quando ele fala graça e paz, nós alcançamos a graça no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É um favor imerecido, pela graça sois salvos por meio da fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. É uma dádiva de Deus para a sua vida, a salvação. Basta você aceitar, você abrir o seu coração e você vai alcançar essa graça, esse favor imerecido, graça e paz. Quando nós alcançamos essa graça, esse favor imerecido, essa salvação, nós alcançamos a paz. Nós alcançamos a paz que o Senhor tem para as nossas vidas. E não é uma paz que o mundo dá, é diferente da paz do mundo. Porque a paz do mundo é passageira, é momentânea. Mas a paz que nós temos na presença do Senhor é eterna. Nós alcançamos a paz. Paz seja convosco da parte daquele que é. Ou seja, falando do momento que nós estamos vivendo, do presente, aquele que é, o Senhor está conosco em todos os momentos. O Senhor está operando em nossas vidas, ainda que nós, na nossa condição, não consiga enxergar, mas Deus está com os seus anjos acampados para nos conceder o livramento, para que essa graça ela seja confirmada na nossa vida. Aquele que é a presença do Senhor em nossas vidas, aquele que era, mostrando que o Senhor desde o princípio está cuidando das nossas vidas, está presente, como nós já falamos aqui, e aquele que há de vir, apontando para o futuro. E Jesus, Ele nos prometeu que Ele virá, que Ele voltará para levar a sua igreja para a glória, para a eternidade, para morar no céu. O reino de Deus não é para esse mundo. As coisas do mundo vão passar, o mundo vai passar, o homem vai passar, mas o projeto de Deus para as nossas vidas é eterno, é para a eternidade. A palavra fala que céus e terra passarão, céus e terras vão passar, mas a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Eu lembrei uma passagem aqui que fala insensato, algumas bíblias falam louco, se essa noite Deus pedir a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Meus irmãos, quando Deus ele criou o homem, Ele formou o homem do pó da terra, a palavra fala que o Senhor Ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Então o corpo, eu não vou entrar nesse assunto aqui que é um pouco complexo, mas o nosso corpo ele é composto de corpo, alma e espírito. Haverá um momento em que haverá essa separação. A palavra fala que o pó vai voltar ao pó. O pó vai voltar ao pó. O Espírito que é de Deus vai voltar para Deus. Nós temos uma alma e essa alma ela foi criada para ser eterna. E existem duas eternidades, uma eternidade com Deus e uma eternidade sem Deus. Para termos acesso à eternidade com Deus, é necessário aceitarmos ao Senhor como nosso único e suficiente Salvador. É o projeto de Deus, é o único projeto de Deus para a vida do homem. É Jesus, não existe outro projeto. Ele é o único mediador. E a nossa alma foi feita para ser eterna. A nossa alma foi feita para louvor do nome do Senhor. As coisas do mundo vão passar, vão ficar para trás, os bens vão se corroer. Mas existe algo que é espiritual. E o Senhor ele fala: não ajunteis tesouros aqui nessa terra, que a ferrugem e a traça corrói. Quando ele fala isso, não é pecado, irmãos, trabalhar e ter bens. Isso não é pecado, é até bom.
E nós aconselhamos que se faça isso, mas o seu coração não pode estar nessas coisas. O seu coração tem que estar voltado para aquilo que é da eternidade, para aquilo que é eterno, para o projeto de Deus. Porque a palavra nos ensina que temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ter bens é bom, é excelente, mas o nosso coração não está voltado para as coisas terrenas, o nosso coração está voltado para a eternidade, porque as coisas terrenas elas vão passar, tudo passa, tudo fica para trás, mas haverá um momento em que a alma do homem ela vai se encontrar com o seu Criador. O que tens preparado, para quem será? Mas nós glorificamos ao nome do Senhor, porque nesta noite nós tomamos a nossa decisão. A nossa alma, a nossa vida, ela pertence ao Senhor. A nossa vida pertence ao nosso Criador, ao nosso Deus, que sempre esteve presente em nossas vidas, ao Deus que sempre esteve presente na sua vida, ainda que você não percebesse, mas Deus sempre cuidou da sua vida, porque Ele tem um projeto de salvação, porque a sua morada não é neste mundo, a sua morada é na eternidade. O que tens preparado? O Senhor Ele voltará, e o Espírito Santo está preparando as nossas vidas, o Espírito Santo está preparando a sua vida. Nós temos a palavra de Deus, que é uma palavra maravilhosa, que é uma palavra gloriosa. A palavra fala aqui dos 7 Espíritos de Deus, a operação do Espírito Santo de Deus no meio da igreja. O Espírito Santo está operando nessa noite em cada coração, fazendo você entender que você pertence ao Senhor, que Deus tem cuidado da sua vida. Busca a Deus, adora a Deus, glorifica o nome do Senhor por esta obra, pela salvação, pela bênção do Senhor Jesus. O projeto de Deus está sendo revelado para a sua vida. Nós não temos para onde ir. O mundo está morrendo, o mundo está desfalecendo, os jovens, as crianças estão se perdendo, mas nós temos um papel muito importante nessa vida, neste mundo, como igreja, de anunciar, de testemunhar do projeto de Deus para a vida do homem. É a nossa missão aqui, anunciar o reino de Deus. E a palavra fala que o Senhor é a fiel testemunha, o Senhor Jesus, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, o Senhor dos senhores, aquele que nos ama. O Senhor Ele nos ama, o Senhor Ele te ama. A palavra fala que pode a mãe até se esquecer do seu filho, mas o Senhor, Ele nunca vai se esquecer de ti. O Senhor te conhece de maneira que você nem imagina. O Senhor conhece a sua intimidade. O Senhor quer ter intimidade com você, quer falar o seu coração, quer conduzir, quer dirigir a sua vida. E a palavra, para encerrar aqui, fala que Ele nos fez reis e sacerdotes, ou seja, em alguma tradução fala que nos fez reis, que nos chamou para o seu reino. Nós fazemos parte agora do reino de Deus, do reino de Cristo. Cristo reina sobre as nossas vidas. Cristo reina sobre a sua vida. Nunca esqueça isso, meu irmão. O Senhor é o nosso Rei, nós não estamos sós, o Senhor está presente em nossas vidas. Nos fez sacerdotes porque nós somos intercessores. Nós oramos, nós glorificamos a Deus e o Senhor Ele se agrada disso. O Senhor Ele estabeleceu essa bênção, essa comunhão, essa festa de glorificarmos ao nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus, glorifique ao Senhor. Você é sacerdote, você pode interceder pelo sangue de Jesus. Você entra na presença do Pai, glorifique ao Senhor. Busque
Busque essa experiência. Deus te ama. Ele já lavou os seus pecados, já transformou a sua vida. 380